Moses Finlay, Democracia Antiga e Moderna. Dedicatória para meus amigos e alunos da Rutgers University, 1948-1952. Prefácio. Hoje, no mundo ocidental, todos se consideram democratas. Esse fato representa uma extraordinária mudança com relação à situação predominante há 150 anos. Em parte, isso se tornou possível graças a uma drástica redução no elemento de participação popular que havia na concepção original grega de democracia. A disseminação de uma teoria justificando tal redução contribuiu muito no campo ideológico para que ela ocorresse. A teoria elitista, como é usualmente chamada, sustenta que a democracia só pode funcionar e sobreviver sob uma oligarquia de fato, de políticos e burocratas profissionais. Que a participação popular deve ser restrita a eleições eventuais, que, em outras palavras, a apatia política do povo é algo bom, um indício de saúde da sociedade. As conferências que proferi nos Estados Unidos, em 1972, que constituem a essência deste livro, objetivavam basicamente combater a teoria elitista. Como disse no prefácio original, escrevo como historiador profissional e não como teórico ou cientista político. Tentei desenvolver um discurso dialético entre as concepções da Grécia Antiga e as modernas, dentro dos limites em que é possível discutir-se dois mundos tão radicalmente diferentes, na crença de que cada sociedade pode ajudar-nos a compreender a outra. Nem todos entenderam o que eu estava procurando fazer. Alguns interpretaram de forma completamente errônea, como salientou meu amigo Carmine Ampollo, no pós-fácil que escreveu para a segunda edição italiana. Minha crença nesse tipo de discurso permanece inabalada. Na atual edição, acrescentei 2 ensaios, previamente publicados, os quais espero que esclareçam, bem como complementem minha linha de pensamento. Fiz também várias correções sem grande importância e anexei algumas referências mais recentes às notas. Moses Finlay, Darwin College, Cambridge, novembro de 1984. Prefácio à primeira edição. Este livro é o texto, inalterado na substância, embora ligeiramente ampliado, revisado e comentado, das 3 conferências que proferi na New Brunswick, em abril, que foram as primeiras conferências da série Mason Welch Gross. O tema, bem como de certa forma a abordagem, reflete o momento. Pareceu-me conveniente falar profissionalmente, como um historiador da antiguidade, e ao mesmo tempo reportar-me à antiga experiência grega para tratar de um assunto muito discutido no presente, a teoria da democracia. Esse tipo de discurso, outrora bastante comum, caiu em desuso. Pelo menos o interesse demonstrado pela plateia de Rutgers sugere que tenho razão em pensar que é um tipo de discurso legítimo e até mesmo fecundo. A oportunidade que me ofereceram de iniciar esse novo ciclo de conferências representou uma das mais gratas honras, com a qual eu não contava, acima de tudo porque me permitiu participar de um tributo a Mason Gross, a quem conheço e admiro há muitos anos, e que, como eu, faz parte do mesmo college em Cambridge. A amizade e a cordialidade que me dispensaram, e a minha esposa, nos 8 dias que passamos em New Brunswick e Newark, depois de uma ausência de 20 anos, dificilmente poderiam ser superadas. Espero que me perdoem por distinguir com agradecimentos especiais nossos anfitriões em New Brunswick, Dick e Susan Scheller, e Newark, Horace de Podwin, e não mencionar os nomes de outros velhos amigos e ex-alunos que colaboraram para a realização do evento.
Devo também expressar minha gratidão ao amigo e colega Quentin Skinner, de Christ's College, por seus conselhos inestimáveis em diversos estágios da elaboração deste livro, e como em todos os meus livros, a ajuda de minha esposa. Moses Phelan, Jesus College, Cambridge, 24 de julho de 1972. 1. Líderes e liderados. Talvez as descobertas mais conhecidas e certamente as mais divulgadas da moderna pesquisa de opinião pública sejam a indiferença e a ignorância da maioria do eleitorado nas democracias ocidentais. As pessoas não conseguem formular as questões sobre a maior parte daquilo que, enfim, não lhes interessa. Muitas não sabem o que é mercado comum, ou mesmo o que são as Nações Unidas. Muitas não podem dizer os nomes de seus representantes ou de quem está concorrendo a determinado cargo. Apelos para a formação de um grupo de pressão pública, mesmo que bem redigidos, resultam sempre nesta forma. Abre aspas, sua biblioteca pública pode informar-lhe os nomes de seus senadores e deputados, se você não o souber. Fecha aspas. Em alguns países, uma maioria sequer se dá ao trabalho de exercer seu muito estimado direito de voto. Em debate está não apenas a questão descritiva de como a democracia funciona, mas também a questão normativa, sobre se, na verdade, algo deveria ser feito quanto a isso. Há um grande e crescente volume de discussão erudita sobre o tema, parte do qual apresenta ligeira ressonância para o historiador da antiguidade. Quando Seymour Martin Lipset escreve que os movimentos extremistas, abre aspas, atraem as pessoas descontentes, desenraizadas, aquelas com fracassos pessoais, as socialmente isoladas, as economicamente inseguras, aquelas sem instrução, as intelectualmente simples e as autoritárias de todos os níveis sociais, fecha aspas, a ênfase colocada nas sem instrução e com baixo nível intelectual desperta ecos da persistente objeção de Platão ao papel dos sapateiros e comerciantes no poder político decisório. Da mesma forma, quando Aristóteles, em Política 6, afirmou que a melhor democracia estaria em um estado com grande zona rural no interior e uma população relativamente numerosa, composta de agricultores e pastores que estivessem de tal forma espalhados pelo país que não se encontrassem com muita frequência ou sentissem a necessidade de se reunirem, percebe-se aí uma certa afinidade com o cientista político contemporâneo, W.H. Morris Jones, que escreveu em um artigo com revelador título In Defense of Apathy, em defesa da apatia, que, abre aspas, muitas das ideias ligadas ao tema geral de obrigação de votar pertencem exatamente ao campo totalitário e estão deslocadas no vocabulário da democracia liberal, fecha aspas. Que a apatia política é um sinal, abre aspas, de compreensão e tolerância da diversidade humana, fecha aspas, e tem, abre aspas, benéfico efeito no espírito da vida política, fecha aspas, porque é uma, abre aspas, força de oposição relativamente eficiente para os fanáticos que constituem o verdadeiro perigo para a democracia liberal. Fecha aspas. Apresso-me a acrescentar que não estou prestes a me envolver na banal postura de que não há nada de novo sob o sol. O professor Lipset ficaria abismado e provavelmente horrorizado de ser chamado de seguidor de Platão, e duvido que o professor Morris Jones se considere aristotélico. Para começar, tanto Platão quanto Aristóteles, por princípio, rejeitavam a democracia, enquanto os dois críticos atuais são democratas. Além disso,
Enquanto todos os teóricos políticos da antiguidade estudavam as diferentes formas de governo normativamente, isto é, por sua capacidade de ajudar o homem a alcançar uma meta moral na sociedade, a justiça e uma vida digna, os escritores modernos que concordam com Lipset e Morris Jones são menos ambiciosos. Evitam metas-ideias, conceitos como de vida digna, e enfatizam os meios, a eficiência do sistema político, sua capacidade de promover a paz e a abertura. A publicação, em 1942, de Capitalismo, Socialismo e Democracia, de Joseph Schumpeter, no qual uma das etapas críticas é sua definição de, abre aspas, democracia como um método cujo objetivo é produzir um governo forte, autoritário, fecha aspas, proporcionou poderoso impulso à nova visão. Abre aspas, nenhum ideal está ligado à definição de uma democracia em si mesma. Ela não implica, em si, qualquer noção de responsabilidade cívica nem de ampla participação política, nem qualquer ideia dos objetivos do homem. A liberdade e a igualdade, que foram parte e é parcela de definições anteriores de democracia, são consideradas por Schumpeter como não sendo partes essenciais de tal definição, por mais meritórias que possam ser como ideais. Fecha aspas. O tipo de objetivo de Platão é rejeitado, portanto, não apenas por ser inadequado, mas de forma mais radical por ser um objetivo. Objetivos ideais constituem por si mesmos uma ameaça, tanto em filosofias mais modernas como em Platão. No livro The Open Society and Its Enemies, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de Sir Karl Popper, talvez seja a mais conhecida expressão desse ponto de vista, mas também está presente, embora o autor provavelmente negasse a associação, na distinção de Sir Isaiah Berlin entre os conceitos negativos e positivos de liberdade, entre a liberdade, a interferência e a coerção, o que é bom, e a liberdade de conseguir autorrealização que a história mostra, segundo Sir Isaiah, facilmente resvala em uma justificativa da, abre aspas, coerção de alguns homens por outros, a fim de elevá-los a um nível mais alto de liberdade, uma prestidigitação realizada quando se decidiu que liberdade como autodireção fundada na razão aplicava-se não apenas à vida interior do homem, mas às suas relações com outros membros da sociedade. Fecha aspas. Há outra forma de avaliar a diferença fundamental entre os pontos de vista. Tanto Platão quanto Lipset entregariam a política a especialistas. O primeiro, a filósofos de rigorosa formação, que, tendo apreendido a verdade, seriam dali por diante guiados exclusivamente por ela. O segundo, a políticos profissionais, ou a políticos comprometidos com a burocracia, que seriam guiados por sua experiência na arte do possível e seriam controlados periodicamente por meio de eleições. O dispositivo democrático que permite que o povo faça uma escolha entre grupos de especialistas em pleito e que é, até um certo ponto, uma medida de controle. Embora ambos concordem que a iniciativa popular nas decisões políticas é desastrosa, que, abre aspas, governo do povo, pelo povo e para o povo, fecha aspas, em ingênua ideologia, a divergência
refletida na distinção entre os dois tipos diferentes de especialistas, expressa duas visões fundamentalmente diversas do objetivo da política. Visões diferentes dos fins que o Estado deveria atender. Platão era totalmente contrário ao governo popular. Lipset o aprova, desde que, no conjunto, haja um componente maior de governo, que se diferencia de tirania ou anarquia, do que de popular, em particular, desde que não haja participação popular no sentido clássico. Por essas razões, a apatia transforma-se em um bem político, uma virtude, algo que, de alguma forma misteriosa, supera a si mesmo e a ignorância política subjacente naqueles momentos eventuais em que o povo é convidado a escolher entre os grupos de especialistas em pleito. Poderia ter usado uma elite em vez de especialistas. As teorias elitistas sobre política e democracia tornaram-se bem conhecidas no meio acadêmico, embora menos por óbvias razões de relações públicas entre políticos em atividade, desde que os conservadores Mosca e Pareto as introduziram na Itália na virada do presente século, seguidas pela ainda mais influente obra de Robert Mitchell, Political Parties, publicada pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Neste último, na época, um social-democrata alemão, embora posteriormente entusiasta partidário de Mussolini, de quem recebeu convite pessoal para assumir uma cadeira na Universidade de Perugia em 1928, era política e psicologicamente hostil às elites e preferia a palavra oligarquia. O subtítulo de seu livro é A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Há dificuldades semânticas com a palavra elite. Ela sempre possui e ainda retém uma gama muito ampla de significados, muitos dos quais irrelevantes ou ilusórios no presente contexto. Por exemplo, o sentido aristocrático tradicional. Alguns dos cientistas políticos mais influentes, dos quais Lipset foi o símbolo que escolhi, creem que o rótulo elitista seja ofensivo, embora o próprio Lipset não pense assim. Apesar dessas objeções, e confesso ser insensível à indignação, a teoria elitista da democracia identifica essa visão mais adequadamente do que qualquer outro rótulo proposto, e a usarei daqui por diante. Deixando de lado os rótulos, há claramente um problema histórico maior a ser estudado, um problema ao mesmo tempo na história das ideias e na história política. Na antiguidade, os intelectuais, em esmagadora maioria, desaprovavam o governo popular e apresentaram um grande número de explicações para sua atitude e uma variedade de propostas alternativas. Hoje, seus congêneres, em especial os do Ocidente, mas não apenas estes, concordam provavelmente na mesma esmagadora proporção que a democracia é a melhor forma de governo, a mais conhecida e a melhor que se possa imaginar. Contudo, muitos também concordam que os princípios que tradicionalmente a justificaram, na prática, não estão funcionando. Ademais, não se pode permitir que funcionem, caso se queira que a democracia sobreviva. Ironicamente, a teoria elitista está sendo reforçada com especial intensidade na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Empiricamente, as duas democracias mais bem-sucedidas dos tempos modernos. Como chegamos a essa curiosa e paradoxal situação? É óbvio que há uma confusão semântica na colocação. Um analista observou recentemente que democracia e democrático tornaram-se, no século XX, palavras que implicam a aprovação da sociedade ou da instituição assim descritas.
Isso necessariamente acarretou o esvaziamento das palavras, pois elas, isoladamente, quase deixaram de ter qualquer valor para distinguir uma forma de governo em especial da outra. Entretanto, a alteração semântica nunca é acidental ou socialmente neutra. Foi raro, no passado, dar-se o caso em que o uso da palavra democracia automaticamente implicava a aprovação da sociedade ou da instituição assim descrita. Na antiguidade, foi igualmente uma palavra cujo uso, por muitos escritores, representava uma forte reprovação. Assim, a palavra desapareceu do vocabulário popular até o século XVIII, quando infiltrou-se novamente como termo pejorativo. Abre aspas, é raro, mesmo entre os filósofos da França antes da Revolução, encontrar alguém usando a palavra democracia em sentido favorável em qualquer associação prática. Fecha aspas. Quando Wordsworth escreveu em correspondência particular em 1794, abre aspas, pertenço à odiosa classe de homens chamados democratas, fecha aspas, ele não estava sendo satírico, mas sim desafiador. A Revolução Americana e a Revolução Francesa iniciaram então o grande debate do século XIX, que em última análise terminou com a completa vitória de um dos lados. Nos Estados Unidos, nos anos 30 deste século, sem dúvida, ainda algumas vozes proclamavam que os pioneiros nunca pretenderam uma democracia, mas uma república. No entanto, elas foram e são bastante desprezíveis. Huey Long apreendeu o correto sentido quando afirmou que, se o fascismo fosse adotado nos Estados Unidos, chegaria em nome do antifascismo. O apoio popular a McCarthy, abre aspas, representou menos uma rejeição consciente das ideias democráticos norte-americanos do que um esforço, fruto do engano, de defendê-los. Fecha aspas. De certo ponto de vista, esse consenso significa uma desvalorização do conceito ao ponto em que chega a inutilidade analítica, como já vimos. Não obstante, seria um erro reduzir o assunto a isso. Se adversários tão implacáveis como os defensores acadêmicos da teoria elitista e os estudantes defensores da manifestação e comício contínuo, tanto uns quanto os outros alegam estar defendendo a autêntica ou genuína democracia. Testemunhamos um novo fenômeno na história da humanidade, cuja singularidade e importância merecem ser salientadas. Devemos considerar não apenas a razão pela qual a teoria clássica de democracia parece estar em contradição com o que é observado na prática, mas também porque as muitas reações diferentes a essa observação, embora mutuamente incompatíveis, compartilham todas da crença de que a democracia é a melhor forma de organização política. O aspecto histórico dessa situação está recebendo menos atenção do que merece. Reconheço não ser evidente por si mesmo que devesse haver hoje quase total unanimidade sobre os méritos da democracia, quando durante a maior parte da história ocorreu o inverso. Rejeitar essa unanimidade como redução do mérito da democracia, ou rejeitar o outro lado do debate, como ideólogos que empregam mal o termo, é esquivar-se da necessidade de explicação. A história das ideias nunca é apenas a história das ideias. É também a história das instituições, da própria sociedade. Mitchell pensou que houvesse descoberto uma lei de ferro da oligarquia. Abre aspas, a democracia conduz à oligarquia e necessariamente contém um núcleo oligárquico. A lei, que é uma característica essencial de todas as agregações humanas, constituírem facções e subfacções,
está, como qualquer outra lei sociológica, acima do bem e do mal. Fecha aspas. A conclusão o deixou profundamente pessimista, até se converter em um adepto de Mussolini. Elitistas mais contemporâneos tentaram remover o estigma. Segundo eles, há uma falha na definição de Michels, quando ele caracteriza, abre aspas, qualquer separação entre líderes e liderados como sendo por isso mesmo uma negação da democracia, fecha aspas. A observação empírica, argumentam, revelaria que a separação entre líderes e liderados é, na prática, universal nas democracias. E como todos concordam que a democracia é a melhor forma de governo, logo, a separação empiricamente observada será uma qualidade e não uma negação da democracia e, portanto, uma virtude. Abre aspas. O elemento característico e mais valioso da democracia é a formação de uma elite política na luta para disputar os votos de um eleitorado, em sua maior parte passivo. Fecha aspas. Esse aparente silogismo acarreta, abre aspas, um falso movimento ideológico, fecha aspas, uma tentativa de descrever novamente uma dada situação, prima facie, desagradável, de tal forma que a legitime. Nenhum argumento, além do entusiasmo que a palavra democracia desperta, é proposto no sentido de justificar os procedimentos atuais nas democracias ocidentais. Tais procedimentos simplesmente são aprovados por definição, em resposta à visão oligárquica de Michels. É precisamente nesse ponto que uma consideração histórica pode ser útil, especificamente uma consideração da experiência da antiga Grécia. Naturalmente, democracia é uma palavra grega. A segunda metade da palavra significa poder ou governo. Daí, autocracia é o governo de um só homem. Aristocracia, governo pelos aristói, os melhores, a elite. Democracia, governo pelo demos, o povo. Demos era uma palavra versátil, com diversos significados, entre eles o de o povo como um todo, ou corpo de cidadãos, para ser mais preciso, e as pessoas comuns, as classes mais baixas. Os antigos debates teóricos frequentemente jogavam com essa ambiguidade central. Como de hábito, foi Aristóteles que elaborou a mais aguçada formulação sociológica, Política 3. Abre aspas, o argumento parece mostrar que o número de integrantes do governo, seja ele pequeno como em uma oligarquia, ou grande como em uma democracia, é acidental devido ao fato de que os ricos, em qualquer lugar, são poucos, enquanto os pobres são numerosos. Portanto, a diferença real entre democracia e oligarquia é pobreza e riqueza. Onde quer que os homens governem devido à sua riqueza, sejam eles poucos ou muitos, há uma oligarquia. E onde os pobres governem, há uma democracia. Fecha aspas. O argumento de Aristóteles não era apenas descritivo. Por trás de sua taxonomia, havia uma distinção normativa entre governo no interesse de todos, o sinal de um melhor tipo de governo, e governo para o interesse e benefício de uma parte da população, a característica de um tipo pior de governo. Para Aristóteles, o perigo inerente à democracia era que o governo pelos pobres se deteriorasse em governo pelos interesses dos pobres, uma visão que nos interessará nos capítulos 2 e 3. Aqui me concentrarei na questão mais especificamente instrumental do relacionamento entre líderes e liderados no fazer político.
Afinal de contas, foram os gregos que descobriram não apenas a democracia, mas também a política, a arte de decidir através de discussão pública. E então, de obedecer às decisões como condição necessária da existência social civilizada. Não pretendo negar a possibilidade de que houvesse exemplos anteriores de democracia, as chamadas democracias tribais, por exemplo, ou as democracias na antiga Mesopotâmia, que alguns assiriologistas acreditam poder reconstruir através de investigação, quaisquer que possam ser os fatos sobre estas últimas, eles não tiveram impacto histórico algum nas sociedades mais recentes. Os gregos, e apenas os gregos, descobriram a democracia, nesse sentido, exatamente como Cristóvão Colombo, e não algum navegador viking, descobriu a América. Os gregos, e isso ninguém poderá contestar, foram os primeiros a pensar sistematicamente sobre política, a observar, descrever e, finalmente, formular teorias políticas. Por boas e suficientes razões, a única democracia grega que podemos estudar com profundidade, a de Atenas, no século V e IV a.C., foi também a mais fecunda intelectualmente. Foi a produção escrita grega, originada da experiência ateniense, que os séculos XVIII e XIX conheceram, na medida em que a leitura da história teve um papel no despertar e no desenvolvimento das modernas teorias democráticas. Portanto, estudaremos Atenas quando discutirmos democracia antiga. O impacto ateniense foi tão forte que até alguns teóricos elitistas contemporâneos fazem referência a Atenas, mesmo que seja para dizer que isto não é mais relevante. Duas das razões frequentemente alegadas têm menor peso do que o reivindicado. Uma é o argumento da maior complexidade da moderna atividade governamental. A falácia consiste em que os problemas que se originam dos acordos monetários internacionais ou dos satélites espaciais são problemas técnicos e não políticos, abre aspas, possíveis de serem solucionados por especialistas ou máquinas, como discussões entre engenheiros ou médicos, fecha aspas. Atenas também empregava especialistas em finanças e em engenharia. E a inegável maior simplicidade de seus problemas técnicos não implica em si uma diferença política de dimensão comparável entre as duas situações. Técnicos especializados, e em particular os militares, sempre exerceram influência e sempre tentaram ampliar tal influência, mas as decisões políticas são tomadas por líderes políticos tanto hoje quanto no passado. A revolução administrativa não alterou esse fato fundamental da vida política. Há, então, o argumento da escravidão. O demos ateniense era uma elite minoritária da qual uma grande população de escravos estava totalmente excluída. Isso é verdadeiro, e a presença de numerosos escravos não poderia deixar de ter influído tanto na prática quanto na ideologia. Ela incentivava uma atitude aberta, franca, sobre a exploração, por exemplo, e uma justificativa para a guerra. As duas atitudes foram descritas sem evasivas quando Aristóteles, na Política, no 7, inclui entre as razões pelas quais os estadistas deviam conhecer a arte da guerra, abre aspas, para se tornarem senhores daqueles que merecem ser escravizados, fecha aspas. Por outro lado, o relato da estrutura social de Atenas está longe de ser esgotado por essa divisão dicotômica entre homens livres e escravos. Antes de aceitar que o elitismo do demos transforme sua experiência irrelevante com relação à nossa, devemos examinar mais de perto a composição dessa minoria de elite, o demos, os cidadãos. Há meio século, uma visão popular foi expressa da seguinte forma, abre aspas, através da generalização da educação elementar, começamos a ensinar a arte de manipular ideias àqueles que na sociedade antiga eram escravos.
pessoas de instrução incompleta estão em uma condição muito suscetível a todas as influências, e o mundo hoje compõe-se principalmente de pessoas com instrução incompleta. Elas são capazes de assimilar ideias, mas não adquiriram o hábito de testá-las e de, enquanto isso, suspender o juízo. Fecha aspas. Não discuto se essa proposição é válida com relação aos que possuem instrução incompleta. No entanto, sua aplicação política na antiga Atenas não se restringiu aos escravos, mas a grande parte do demos, aos camponeses, comerciantes e artesãos, que eram cidadãos lado a lado com os instruídos das classes mais altas. A integração de tais pessoas na comunidade política como membros participantes, novidade estarrecedora para a época e raramente repetida daí por diante, resgata parte da importância da democracia antiga, por assim dizer. A população ateniense ocupava um território de cerca de 1.000 milhas quadradas, aproximadamente igual à superfície de Derbyshire, Rhodesland ou Luxemburgo. Em nenhum momento, nos séculos V e IV a.C., mais do que a metade da população viveu nos dois centros urbanos, a cidade de Atenas e a cidade portuária de Pireu. Durante quase todo o século V, na verdade, a parte urbana da população talvez estivesse mais próxima de 1/3 do total do que da metade. O restante da população vivia em aldeias como Acarneia, Maratona e Eleusis, e não em quintas, que sempre foram e ainda são raras no Mediterrâneo. 1/3 ou a metade de que total? Não se dispõe de números precisos. Em uma estimativa bastante razoável, pode-se dizer que os cidadãos adultos do sexo masculino nunca ultrapassaram 35 ou 40 mil. Às vezes, esse total caía muito, como, por exemplo, quando Atenas foi dizimada pela peste nos anos de 430 a 426 a.C. Com tão poucos habitantes, concentrado em pequenos agrupamentos residenciais e vivendo a típica vida ao ar livre do Mediterrâneo, a antiga Atenas foi o modelo de uma sociedade onde todos se conhecem, que talvez nos seja familiar em uma comunidade universitária, mas que agora desconhecemos em escala municipal, quanto mais em escala nacional. Como Aristóteles escreveu em uma passagem famosa da Política, abre aspas, um Estado composto por pessoas demais não será um Estado verdadeiro, pela simples razão de que dificilmente terá uma Constituição verdadeira. Quem pode ser o comandante de uma massa assim tão imensa? E quem pode ser o arauto a não ser estentor? Fecha aspas. A referência ao arauto, o pregoeiro da cidade, é esclarecedora. O mundo grego foi, basicamente, o mundo da palavra falada e não da escrita. As informações sobre assuntos de interesse público eram principalmente difundidas pelo arauto, pelos avisos, por fuxicos e boatos, por relatórios orais e discussões nas diversas comissões e assembleias que formavam a máquina governamental. Esse mundo não carecia apenas de meios de comunicação de massa, mas de quaisquer meios de comunicação, no sentido que conhecemos. Os líderes políticos, na falta de documentos que poderiam ser mantidos em sigilo, afora eventuais exceções, na falta dos meios de comunicação que pudessem controlar, eram levados pela necessidade a ter um relacionamento direto e imediato com seus eleitores e, portanto, se expunham a controle mais direto e imediato. Não digo que em Atenas não fosse possível ocorrer o que agora é moda expressar pelo eufemismo falta de credibilidade, mas se surgisse, seria um tipo diferente, com uma força diferente. As diferenças na comunicação com o público, por certo, não são suficiente explicação. Havia um fator de maior peso. A democracia ateniense era direta, não representativa, em dois sentidos.
O comparecimento à Assembleia Soberana era aberto a todo cidadão e não havia burocracia ou funcionários públicos, exceto uns poucos escriturários, escravos de propriedade do Estado que faziam registros inevitáveis, como cópias de tratados e leis, listas de contribuintes inadimplentes e similares. O governo era, assim, pelo povo, no sentido mais literal. A Assembleia, que detinha a palavra final na guerra e na paz, nos tratados, nas finanças, na legislação, nas obras públicas, em suma, na totalidade das atividades governamentais, era um comício ao ar livre, com tantos milhares de cidadãos com idade superior a 18 anos, quantos quisessem comparecer naquele determinado dia. Ela se reunia frequentemente durante um ano todo, no mínimo 40 vezes, e normalmente chegava a uma decisão sobre o assunto a discutir em um único dia de debate, em que, em princípio, todos os presentes tinham direito de participar, tomando a palavra. Isegoria, o direito universal de falar na Assembleia, era algumas vezes empregado pelos escritores gregos como sinônimo de democracia, e a decisão era pelo voto da maioria simples daqueles que estivessem presentes. O lado administrativo do governo era dividido entre um grande número de cargos anuais e um conselho dos 500, todos escolhidos por sorteio e para 1 ou 2 mandatos com a duração de 1 ano, exceto o quadro de 10 generais e pequenas comissões designadas, como, por exemplo, embaixadas para outros estados. Em meados do século V a.C., funcionários públicos, membros do conselho e os jurados recebiam um pequeno per diem, com um valor menor do que o pagamento por dia de um pedreiro ou carpinteiro especializado. No início do século IV a.C., o comparecimento à Assembleia era remunerado na mesma base, embora, neste caso, haja dúvidas tanto com relação à regularidade do pagamento quanto à sua integralidade. A escolha por sorteio e o pagamento pelo serviço prestado eram a sustentação do sistema. Segundo Aristóteles, na Política 4, as eleições são aristocráticas, não democráticas. Elas introduzem o elemento da escolha reflexiva, da seleção das melhores pessoas, os aristói, em vez do governo por todos. Portanto, considerável proporção de cidadãos do sexo masculino de Atenas tinha alguma experiência direta no governo, muito superior a qualquer uma de que tenhamos conhecimento ou que até mesmo possamos imaginar. Era literalmente verdadeiro que um menino ateniense, ao nascer, tinha maior probabilidade do que a da mera sorte de ser presidente da Assembleia, um posto rotativo ocupado por um único dia e, como sempre, preenchido por alguém sorteado. Ele poderia ser um oficial de mercado por 1 ano, ser membro do conselho por 1 ano ou 2, embora não consecutivos, ser jurado diversas vezes, ser membro da Assembleia com direito a voto tantas vezes quantas desejasse. Além dessa experiência direta, a qual deveria ser acrescentada à administração das 100 e tantas freguesias ou demes em que Atenas estava subdividida, havia também uma familiaridade geral com os assuntos de interesse público, a qual nem os apáticos podiam se furtar em uma sociedade tão pequena onde todos se conheciam. Por isso, a questão do nível de conhecimento e de instrução do cidadão médio, tão importante em nossos debates atuais sobre democracia, tinha uma dimensão diferente em Atenas. Em termos formais, a maioria dos atenienses não tinha mais do que uma educação incompleta, e Platão não foi o único crítico da antiguidade a bater nessa tecla. Quando, no inverno de 415 a.C., a Assembleia votou unanimemente a favor de enviar uma grande força expedicionária à Sicília, seus membros, diz o historiador Tucídides, sem disfarçar o escárnio, abre aspas, em sua maioria ignoravam o tamanho da ilha ou quantos eram os seus habitantes, fecha aspas. Mesmo se isso fosse verdadeiro, Tucídides estava cometendo o erro, já conhecido, de confundir conhecimento técnico com discernimento político. Havia especialistas em número suficiente em Atenas para assessorar a Assembleia
quanto ao tamanho e à população da Sicília e quanto à frota de guerra necessária. O próprio Tucídides admitiu, em um capítulo posterior de sua história, que no fim a expedição estava meticulosamente preparada e totalmente equipada. O que também posso acrescentar foi trabalho de especialistas, sendo o papel da Assembleia restrito a aceitar seu aconselhamento e a aprovar a dotação financeira e a mobilização de tropas necessárias. As decisões práticas foram tomadas em sua segunda reunião da Assembleia, diversos dias após haver sido decidida, em princípio, a invasão da Sicília. Outra vez, Tucídides permitiu-se fazer um comentário pessoal sobre a votação final. Abre aspas, havia uma paixão pela expedição que se apoderou de todos. Os mais velhos achavam que ou conquistariam os lugares para onde navegavam, ou, em qualquer caso, com uma força tão grande, não lhes poderia suceder nada de mal. Os jovens ansiavam por ver lugares diferentes e pelas experiências, e estavam confiantes que voltariam sãos e salvos. A massa, inclusive os soldados, via a perspectiva de ganhar dinheiro no momento e depois, ao anexar a Sicília ao Império, assegurar uma renda futura. O resultado desse excessivo entusiasmo da grande maioria foi que aqueles que realmente se opunham à expedição ficaram com medo de serem considerados antipatriotas se votassem contra e, portanto, mantiveram-se calados. Fecha aspas. Seria fácil criticar a irracionalidade do comportamento da multidão em uma reunião ao ar livre, manipulada por oradores demagógicos, patriotismo exagerado e assim por diante. Seria, no entanto, um erro fazer vista grossa ao fato de que a votação na Assembleia fora precedida por um período de intensa discussão nas lojas e tavernas, na praça da cidade, na mesa de jantar. Uma discussão entre os mesmos homens que finalmente se reuniram na Pnyx para o debate e a votação formais. Não poderia haver homem algum na reunião da Assembleia naquele dia que não conhecesse pessoalmente e mesmo intimamente considerável número de seus colegas votantes, seus companheiros de Assembleia, inclusive talvez alguns dos oradores do debate. Nada poderia ser mais diverso da situação atual em que o cidadão, individualmente, de vez em quando se engaja, junto com milhões de outros, não apenas com os poucos milhares de vizinhos, no ato impessoal de marcar uma cédula eleitoral ou de manipular as alavancas da máquina de votação. Além disso, como Tucídides disse explicitamente, muitos estavam votando naquele dia para tomar parte da campanha, no exército ou na marinha. Ouvir um debate político com tal fim em vista concentraria as mentes dos participantes de forma clara e nítida. Teria conferido ao debate um realismo e uma espontaneidade que os parlamentos modernos podem já ter conhecido, mas que agora notoriamente lhes faltam. Poderia, portanto, parecer que a falta de interesse na democracia ateniense demonstrada pelos cientistas políticos contemporâneos é justificada. Certamente não há nada a ser aprendido pelo lado constitucional. As condições e as regras do antigo sistema grego simplesmente não são aplicáveis. Entretanto, a história constitucional é um fenômeno de superfície. Grande parte da rica história política dos Estados Unidos do século XX permanece fora da esfera da moral e cívica, que tive de estudar quando menino. Isso também é verdadeiro com relação à antiga Atenas. Sobre o sistema governamental que descrevi sucintamente, Atenas, por quase 200 anos, conseguiu ser o estado mais próspero, mais poderoso, mais estável, com a maior paz interna e culturalmente longe o mais rico de todo o mundo grego. O sistema funcionou na medida em que essa apreciação é válida sobre qualquer forma de governo. Um panfletista oligárquico escreveu no final do século V a.C., Pseudo Xenofonte, Constituição de Atenas, abre aspas, quanto ao sistema ateniense de governo, não gosto dele. Entretanto, já que decidiram tornar-se uma democracia, parece que estão preservando bem a democracia. Fecha aspas. Embora a Assembleia votasse a favor da invasão de uma ilha sem saber seu tamanho ou sua população,
o sistema funcionava. Conta-se que Péricles, em discurso em homenagem aos mortos na guerra, disse, Tucídides, abre aspas, nem é a pobreza obstáculo, pois um homem pode trazer contribuições para sua polis, independentemente da obscuridade de sua condição. Fecha aspas. A ampla participação pública nos negócios de Estado, inclusive, abre aspas, daqueles com fracassos pessoais, dos socialmente isolados, dos economicamente inseguros, daqueles sem instrução, não levou a movimentos extremistas. Fecha aspas. Há evidências de que poucos realmente exerciam o direito de falar na Assembleia, que não tolerava disparates. Ela admitia, em seu comportamento, a existência de perícia política, tanto quanto perícia técnica, e confiava em alguns homens, em qualquer período determinado, para estabelecer linhas alternativas de conduta política das quais se pudesse valer. Não obstante, a prática difere fundamentalmente da formulação de Schumpeter da postura elitista. Abre aspas, o método democrático é aquele acordo institucional para chegar a decisões políticas em que os indivíduos adquirem o poder de decidir através de uma disputa pelo voto do povo. Fecha aspas. O que Schumpeter quis dizer com poder de decidir foi literalmente o que se segue. Abre aspas, os líderes dos partidos políticos decidem, não o povo. Fecha aspas. Isso não ocorria em Atenas. Nem mesmo Péricles detinha tal poder. Quando sua influência estava no auge, ele poderia esperar a constante aprovação de suas políticas, expressa no voto popular na Assembleia, mas suas propostas eram submetidas à Assembleia semanalmente. Visões alternativas eram apresentadas às dele, e a Assembleia sempre podia abandoná-lo, bem como suas políticas, e ocasionalmente assim procedeu. A decisão era dos membros da Assembleia, não dele ou de qualquer outro líder. O reconhecimento da necessidade de liderança não era acompanhado por uma renúncia ao poder decisório, e ela sabia disso, e ele sabia disso. Não foi mera polidez tática que o levou a usar as palavras que se seguem, como ficou registrado no ano de 431 a.C., quando propôs a rejeição do ultimato espartano e, portanto, uma decisão favorável à guerra. Abre aspas, vejo que nesta ocasião devo dar-lhes exatamente o mesmo conselho que dei no passado, e apelo para aqueles entre vocês que estão convencidos de dar seu apoio a estas resoluções que estamos tomando em conjunto. Fecha aspas, Tucídides. Em termos constitucionais mais convencionais, o povo não só era elegível para cargos públicos e possuía o direito de eleger administradores, mas também era seu direito de decidir quanto a todos os assuntos políticos e o direito de julgar, constituindo-se como tribunal todos os casos importantes civis e criminais, públicos e privados. A concentração de autoridade na Assembleia, a fragmentação e o rodízio dos cargos administrativos, a escolha por sorteio, a ausência de uma burocracia remunerada, as cortes com júri popular, tudo isso servia para evitar a criação da máquina partidária e, portanto, de uma elite política institucionalizada. A liderança era direta e pessoal. Não havia lugar para marionetes medíocres manipuladas por trás da cena pelos verdadeiros líderes. Homens como Péricles, sem dúvida, constituíam uma elite política, mas tal elite não se auto-perpetuava. Para conseguir ser membro dela, em primeiro lugar, era necessário desempenho público na Assembleia. O acesso a ela era aberto, e para permanecer como membro era preciso manter o desempenho. Alguns dos dispositivos institucionais que os atenienses eram tão imaginativos em criar perdem sua excentricidade aparente à luz da realidade política. O ostracismo é o estratagema mais conhecido, por meio do qual um homem cuja influência fosse julgada perigosamente excessiva poderia ser exilado por um período de até 10 anos
embora de modo bastante sugestivo, sem a perda de suas propriedades e da condição civil. A raiz histórica do ostracismo repousava na tirania, no medo de seu retorno, mas a prática deve sua sobrevivência à insegurança quase intolerável dos líderes políticos, que eram levados pela lógica do sistema a tentar proteger-se pela retirada física de cena dos principais defensores de uma política alternativa. Na ausência de eleições periódicas entre partidos, que outro meio havia? E é revelador que, quando no final do século V a.C., o ostracismo degenerou em um dispositivo não funcional, essa prática foi discretamente abandonada. Um outro artifício, ainda mais curioso, era conhecido como graphe paranomon, pelo qual o homem poderia ser denunciado e julgado por fazer uma proposta ilegal na Assembleia. É impossível encaixar esse procedimento em qualquer categoria constitucional convencional. A soberania da Assembleia era ilimitada. Por um curto período, no final da Guerra do Peloponeso, a Assembleia foi até mesmo manobrada para votar a favor da abolição da democracia. Contudo, qualquer pessoa que exercesse seu direito fundamental de isegoria corria o risco de ser severamente punida por algo a que tinha direito, mesmo se essa proposta fosse aprovada pela Assembleia. Não podemos precisar com exatidão quando o graphe paranomon foi introduzido. Sabemos apenas que foi no decorrer do século V a.C. E assim não conhecemos os acontecimentos que o provocaram. Sua função é, contudo, bastante clara e dupla: regular a isegoria com disciplina e dar ao povo, o demos, a oportunidade de reconsiderar uma decisão que ele mesmo tomou. Uma acusação bem-sucedida em um graphe paranomon tinha o efeito de anular um voto favorável da Assembleia, não pelo veredito de um grupo de elite, como a Suprema Corte dos Estados Unidos, mas do demos, através da intervenção de um grande júri popular escolhido por sorteio. Nosso sistema protege a liberdade dos representantes pela imunidade parlamentar, que paradoxalmente também protege sua irresponsabilidade. O paradoxo ateniense era inverso, protegendo tanto a liberdade da Assembleia como um todo, quanto a de cada um dos seus membros ao lhes negar imunidade. Descrevi detalhadamente alguns dos mecanismos da democracia ateniense, não a partir de uma curiosidade de antiquário, mas a fim de sugerir que, apesar da grande linha divisória da democracia contemporânea, a experiência da antiguidade pode não ser tão totalmente irrelevante como os modernos cientistas políticos alegam, em especial no que diz respeito à controversa questão de líderes e liderados. Mecanismos e artifícios, por certo, não fornecem explicação suficiente, pois eles tanto podem falhar quanto preencher a função para a qual foram destinados. Os próprios gregos não desenvolveram uma teoria da democracia. Havia noções máximas, generalidades, mas em conjunto não formavam um corpo teórico sistemático. Os filósofos atacavam a democracia. Os democratas convictos, em resposta, os ignoravam, tratando da política e dos negócios de Estado de forma democrática, sem escrever tratados sobre o assunto. Possivelmente, a única exceção foi Protágoras, o sofista dos últimos anos do século V a.C., cujas ideias chegaram até nós pela crítica feita por Platão em um dos seus primeiros diálogos com Protágoras, no qual Sócrates escarnece, parodia e até mesmo defrauda a um grau que é raro na obra de Platão. Indaga-se se esse tom teria sido escolhido por Platão precisamente porque Protágoras não apenas defendia doutrinas morais caracteristicamente sofísticas, mas também desenvolvia uma teoria política democrática. A essência dessa teoria, na medida em que podemos julgá-las a partir de Platão, é que todos os homens possuem politiké techné, a arte do julgamento político, sem a qual não poderia haver uma sociedade civilizada. Todos os homens, pelo menos todos os homens livres, são pares nesse aspecto,
embora não sejam necessariamente iguais em sua habilidade na politique technique, uma concepção que lembra a da Declaração da Independência dos Estados Unidos, e se conclui que os atenienses estavam certos ao oferecer isegoria a todos os cidadãos. A politique technique não definia sozinha a condição humana. Ao contrário do mundo animal, onde rivalidade e agressão são as tônicas dominantes, os homens, por natureza, são cooperativos, possuindo as qualidades da filia, cuja tradução convencional mais pálida é amizade, e dic, justiça. Entretanto, para Protágoras, amizade e justiça seriam insuficientes para a genuína comunidade política, o Estado, sem o sentido político adicional. Significativamente, Aristóteles, que nada tinha de democrata, colocou ênfase igual em amizade e justiça como os dois elementos da koinonia, comunidade. É difícil traduzir koinonia por uma única palavra. Ela tem uma gama de significados, inclusive, por exemplo, associação de ofício. Mas aqui devemos pensar em comunidade, com forte conotação, como na primitiva comunidade cristã, em que os laços não eram apenas a proximidade e uma forma comum de vida, mas também a consciência de ter um destino comum, uma mesma fé. Para Aristóteles, o homem, por natureza, não era apenas um ser destinado a viver em uma cidade-estado, mas também um ser da família e um ser da comunidade. Sugiro ser esse o sentido de comunidade fortalecido pela religião do Estado, por seus mitos e suas tradições, que era um elemento essencial no sucesso pragmático da democracia ateniense e que explica minha bastante extensa digressão. Nem a Assembleia Soberana, nem seu direito ilimitado de participação, nem os júris populares, nem a escolha de administradores por sorteio, nem o ostracismo poderiam ter evitado, por um lado, o caos e, por outro, a tirania, se não houvesse autocontrole entre uma representativa parte do corpo de cidadãos para manter seu comportamento dentro dos limites. O autocontrole é muito diferente da apatia, que significa literalmente falta de sentimento, insensibilidade, qualidades que não podem ser permitidas em uma verdadeira comunidade. Havia uma tradição, Aristóteles, Constituição de Atenas, em sua legislação, que no início do século VI a.C., Solon aprovou e que pretendia especificamente combater a apatia. Era a seguinte lei, abre aspas, quando houver uma guerra civil na cidade, aquele que não lutar em um dos dois lados será destituído de direitos civis, a tímia, e de toda participação nos assuntos governamentais. Fecha aspas. A autenticidade da lei é duvidosa, mas não o sentimento. Péricles o expressou na mesma oração fúnebre em que observou que a pobreza não é obstáculo, ao dizer o seguinte, Tucídides, abre aspas, um homem pode, ao mesmo tempo, cuidar de seus assuntos particulares e do Estado. Consideramos aquele que não participa da vida de cidadão não como quem cuida de sua própria vida, mas sim como um inútil. Fecha aspas. Deve ser observado que Protágoras e Platão, embora em extremos opostos, cada um, a seu modo, enfatizou a importância da educação. Uso a palavra não em seu sentido contemporâneo corriqueiro de educação formal, mas em um sentido fora de moda, o sentido dos gregos antigos. Por paideia, eles queriam dizer criação, formação, Bildung em alemão, o desenvolvimento das virtudes morais, do sentido de responsabilidade cívica, de identificação madura com a comunidade, suas tradições e valores. Em uma sociedade pequena, homogênea, relativamente fechada, em que todos se conheciam, era perfeitamente válido chamar as instituições fundamentais da comunidade, a família, o clube em que se reuniam para comer, o ginásio, a assembleia, agentes naturais de educação. Um jovem se educava comparecendo à assembleia. Ele aprendia não necessariamente o tamanho da ilha da Sicília, uma questão puramente técnica, como tanto Protágoras quanto Sócrates considerariam, mas as questões políticas que Atenas enfrentava, as escolhas, os debates
e aprendia a avaliar os homens que se apresentavam como políticos atuantes, como líderes. Mas o que dizer de sociedades maiores e mais complexas? John Stuart Mill, há um século, ainda pensava que Atenas tinha algo a oferecer. Em seu livro Considerations on Representative Government, escreveu o seguinte, abre aspas, não é suficientemente levado em consideração quão pouco existe nas vidas rotineiras da maioria dos homens que possa conferir qualquer grandeza tanto às suas concepções quanto a seus sentimentos. Na maioria dos casos, o indivíduo não tem acesso a qualquer pessoa com cultura muito superior à sua. Dar-lhe algo a fazer de interesse público compensa, até certo ponto, todas essas lacunas. Se as circunstâncias permitirem que a carga de obrigações públicas a ele atribuída seja considerável, isso tornará um homem educado. Apesar dos defeitos do sistema social e do código moral da antiguidade, a prática da dicasteria e da eclésia, assembleia, elevava o padrão intelectual do cidadão ateniense médio de uma forma bem mais eficiente do que qualquer exemplo já conhecido em outro agrupamento humano, antigo ou moderno. Ao exercer essas funções, ele é levado a ponderar sobre interesses que não são os seus, a ser guiado, em caso de reivindicações conflitantes, por outra regra que não seja a de suas tendências pessoais, a aplicar a cada passo princípios e máximas que tenham por princípio de existência o bem comum, e em geral encontra, associadas a ele, no mesmo trabalho, mentes mais familiarizadas do que a sua com essas ideias e ações, cujo estudo fornecerá razões para sua compreensão e estímulo ao seu sentimento pelo interesse comum. Fecha aspas. Fim da citação. O uso do presente do indicativo por Mill em um ensaio publicado em 1861 não foi simples maneirismo estilístico. Prosseguiu seu comentário, abre aspas, quase todos os viajantes se impressionam com o fato de todo norte-americano ser, de certa forma, tanto um patriota quanto uma pessoa de inteligência cultivada. E Tocqueville mostrou como é íntima a relação entre essas qualidades e suas instituições democráticas. Como é ampla a difusão de ideias, gostos e sentimentos das mentes educadas. Além disso, Mill não era um teórico isolado. Ele participava da principal corrente da teoria democrática clássica, que era inspirada por um objetivo ambicioso. Abre aspas, a educação de todo o povo até o ponto em que todos atingissem o pleno desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, emocionais e morais e se reunissem de uma forma ativa e livre em uma verdadeira comunidade. Além desse grandioso objetivo geral, a teoria democrática clássica também incorpora uma importante estratégia para a busca dessa meta, o uso da atividade política e do governo para fins de educação pública. O governo deve estar continuamente empenhado na educação da massa. Fecha aspas. Atenas, portanto, proporciona valioso material de estudo de como liderança política e participação popular podem coexistir com sucesso, por um longo período de tempo, tanto sem a apatia e a ignorância apontadas pelos especialistas em opinião pública, quanto sem os pesadelos extremistas que obcecam os teóricos elitistas. Os atenienses cometeram erros. Qual o sistema de governo que não os cometeu? O conhecido jogo de condenar Atenas por não ter satisfeito o ideal de perfeição é uma abordagem inútil. Os atenienses não cometeram erros fatais, e isso é o bastante. O fracasso da expedição à Sicília, nos anos de 415 a 413 a.C., foi uma falha técnica do comando no campo de batalha, não uma consequência da ignorância ou da falta de planejamento adequado dos mentores da invasão em Atenas. Qualquer autocrata ou político tarimbado poderia ter cometido os mesmos erros. Os teóricos elitistas seriam imprudentes em considerar esses erros como dados a favor de sua teoria. Se Mill e a teoria democrática clássica agora foram refutados, isso não aconteceu em virtude de eles terem interpretado a história de modo errado.
Profundas mudanças institucionais ocorreram desde o momento em que Tocqueville e Mill escreveram, há mais de um século. A primeira é a transformação radical da economia, dominada por conglomerados internacionais em um grau inconcebível para nossos antepassados. A nova tecnologia com a qual a economia funciona colocou um poder sem precedentes nas mãos de quem quer que seja que o detenha, sem precedente tanto por sua magnitude quanto por sua sofisticação. Incluo nessa categoria os meios de comunicação de massa, tanto por seu poder de criar e reforçar valores, quanto pela passividade intelectual que provocam, a qual, na minha opinião, parece ser uma negação do objetivo educacional da teoria democrática clássica. Assim, há novos fatores importantes no próprio campo político, sobretudo a transformação da política em uma profissão no sentido restrito dessa palavra e em grande escala. Por certo, houve outras sociedades em que políticos ou cortesãos devotavam-se quase exclusivamente ao governo. Na última República Romana e no Império Romano ou nas autocracias modernas. Mas eles não eram políticos no sentido preciso da palavra, e é óbvio que não o eram no sentido democrático. Em todo caso, eles eram sempre pouco numerosos. Seus interesses, tanto como indivíduos, quanto como representantes da ordem aristocrática, não eram os de um grupo profissional. Uma consequência atual disso é o estreito vínculo que existe entre exercício de atividade política e enriquecimento, com ou sem corrupção, mas a considero uma consequência menor comparada com a criação de um novo e poderoso grupo de interesse na sociedade, o dos políticos. Henry Kissinger escreveu, abre aspas, a reputação da maioria dos líderes, de fato, sua sobrevivência política, depende de sua capacidade de cumprir metas, não importando como elas tenham sido atingidas. É relativamente menos crucial determinar se elas são desejáveis ou não. Fecha aspas. Os líderes, abre aspas, revelam um desejo quase compulsivo de evitar até mesmo um revés temporário. Fecha aspas. Medidas de interesse a longo prazo muitas vezes são abandonadas, abre aspas, porque o futuro não tem distrito eleitoral, fecha aspas. Além disso, esse novo grupo de interesse é oriundo de uma restrita parte da população. Nos Estados Unidos, compõem-se quase exclusivamente de advogados e de homens de negócio, a tal ponto que achamos difícil imaginar que em época ainda recente, como o fim do século XIX, alguns colarinhos brancos e até mesmo alguns operários participassem ativamente da liderança partidária e de cargos públicos, pelo menos a nível municipal. Na Grã-Bretanha, a mesma situação prevalece. De um lado, um contingente um pouco mais numeroso de fortunas hereditárias e agricultura comercial. De outro, professores, jornalistas, representantes sindicais, alguns dos quais foram na juventude trabalhadores braçais. Por fim, há o esmagador crescimento da burocracia, tanto nas instituições privadas quanto no governo. Os burocratas são os especialistas, sem os quais a sociedade moderna não funcionaria, mas devido ao tamanho e às ramificações hierárquicas da burocracia, agora chegou-se ao ponto, abre aspas, em que a estabilidade interna do sistema político é mais importante do que a realização de metas funcionais da organização, fecha aspas. Segundo o senhor Kissinger, abre aspas, aquilo que começa como um apoio aos detentores do poder decisório, com frequência se transforma em uma organização praticamente autônoma, cujos problemas internos estruturam e às vezes acobertam as questões que originalmente essa organização destinava-se a resolver. Assim, a sofisticação pode encorajar a paralisia ou uma grosseira vulgarização que invalida seu próprio objetivo. Fecha aspas. Em tais circunstâncias, seria absurdo fazer qualquer comparação direta com uma sociedade pequena, homogênea, onde todos se conheciam, como a da antiga Atenas. Sugeriu até mesmo sonhar que pudéssemos reinstalar
uma Assembleia de Cidadãos como órgão supremo, com poder decisório de uma cidade ou nação moderna. Não era essa a opção que eu examinava, e sim uma totalmente distinta, proveniente da apatia política e de sua avaliação. Não há como contestar que a apatia pública e a ignorância política são hoje fatos fundamentais. As decisões são tomadas pelos líderes políticos e não pelo voto popular, o qual, no máximo, tem apenas um eventual poder de veto depois da concretização do fato. A questão é se esse estado de coisas, nas condições atuais, é algo necessário e desejável, ou se novas formas de participação popular, com o mesmo espírito das atenienses, embora sem sua essência, precisam ser inventadas. Emprego o verbo com o mesmo sentido que tinha quando disse anteriormente que os atenienses inventaram a democracia. A teoria elitista, com sua visão do político profissional como herói, com seu apelo ao fim da ideologia, com sua transformação de definição operacional em julgamento de valor, responde negativamente a essa pergunta. Abre aspas, a democracia não é apenas, ou mesmo primordialmente, um meio através do qual grupos diferentes podem atingir seus objetivos ou ambicionar ser a sociedade digna. É a própria sociedade digna em funcionamento. Fecha aspas. Como muito apropriadamente disse um crítico atual, um julgamento desse tipo é, abre aspas, uma codificação dos feitos do passado, justifica as características principais do status quo e oferece um modelo para resolver questões em aberto. A democracia passa a ser um sistema que deve ser preservado e não um fim a ser atingido. Aqueles que desejam um guia para o futuro devem procurá-lo em outro lugar, fecha aspas. Isso me parece ser um julgamento histórico correto. Se também é ou não um correto julgamento político, cada um decidirá por si mesmo.